Gente, boa tarde pessoal, professor Marcos aqui, tá? E a pedido de um colega de turma, de um colégio que eu leciono, eu não vou mencionar o nome do colégio, mas é a turma 203 e o aluno qual o nome dele, gente? Pode falar. É o Carrajola, né? É, Carrajola. É, Carrajola. Ele pediu aqui para eu demonstrar como a gente instala um sistema operacional em um computador, certo? Bom, antes de eu mostrar a prática disso daqui, achei necessário fazer uma gravação mostrando um pedacinho da teoria que a gente precisa. São coisas que a gente não vê todo dia no canal do YouTube que tem por aí, né? E depois mostrar os componentes, tá? Que a gente vai utilizar para poder fazer essa instalação. Bom, sem delongas, sem mais enrolação, a gente precisa entender o seguinte. Quando a gente compra um computador pré-montado, há uma instalação do Windows, tá? Feita pelo fabricante, que a gente chama de OEM. Ela já vem toda configurada, você vai lá e só cria o seu usuário, e às vezes nem isso, certo? Bom, e tem outros tipos de maneiras que a gente tem para poder adquirir um computador. Dentre elas, eu gosto muito de uma, né, que é a montagem do computador peça por peça. Quando você faz isso e você não escolhe no processo adquirir uma instalação de um sistema operacional, seja pela pessoa que está montando ou por você mesmo, eu vou pegar um equipamentozinho aqui, esse rapaz, tá? A unidade de disco, seja ela um HD ou um SSD, eu tenho na minha mão aqui um SSD de interface SATA, tudo bem? Ele vem com nada dentro. Você comprou o SSD, comprou o HD e ele vem sem nada dentro, certo? Ele vem vazio. Bom, sabendo disso, é nesse rapaz aqui que você copia os arquivos de instalação do sistema operacional. Beleza. Se você montar o seu computador, a minha amiga vai virar a câmera para lá agora devagarinho, tá? Eu vou vir aqui, ela vai me acompanhar. A gente vai utilizar para teste esse meu mini workstation, que eu chamo de servidor, tá? Tem um Xeon 2.0 com 16 GB aqui. Eu vou usar essa plataforma computacional para instalar um outro sistema operacional dentro dessa unidade de disco aqui, tá? Eu vou colocar ali dentro e a gente vai ver como é que faz. Que seria simular a mesma coisa que você fizesse adquirindo só a peça SSD ou disco rígido. Você vai ter que baixar um software, a saber, se você for usar Linux, uma ISO do Linux, se você for usar o Windows, uma ISO do Windows, e fazer a instalação dentro desse equipamento aqui. Tudo bem? É assim que a gente faz quando a gente monta o computador peça por peça. Agora, eis a pergunta do Carrajola. Professor, como é que a gente faz isso? Bom, deixa eu dar a introdução teórica aqui rapidinho, tá? Vou voltar bem devagarinho, né? Beleza? E vamos olhar para o professor aqui para o quadro. Bom, o que você precisa primeiro? Você precisa entrar no site da fabricante, seja do Linux, seja do Windows, seja do Solaris, ou seja lá o que for, e baixar uma imagem de instalação do sistema. Primeiro passo, baixar a imagem de instalação. Vale a pena a gente lembrar que essa imagem que o professor está falando, ele falou uma extensão de arquivo chamado ISO, existem várias, né? .img, .nrg e por aí vai. Elas um dia já foram uma mídia física. Se você quiser saber o que é mídia física, é melhor você se matricular em algum lugar que eu dou aula que eu explico para você, tá? Mas trocando em miúdos, a minha amiga, a aluna Nayara da 203, ela me cedeu esse pendrive. Ele é um tipo de mídia física, tá? Todo arquivo ISO um dia já pertenceu a uma mídia física. E o que aconteceu com ele é que ele foi virtualizado.
Daí o nome .iso, imagem virtual de disco, tudo bem? Então a Microsoft hoje em dia, ela disponibiliza esses arquivos em imagem em formato virtual. A gente vai precisar baixar essa imagem no site da Microsoft, porque a instalação que a gente vai fazer aqui é a instalação do Windows 10, tudo bem? Legal. Aí você entrou lá e baixou, ótimo, está dentro do seu computador agora a imagem. Segundo passo, a gente vai inserir a mídia física que a gente quer instalar no sistema, copiar as estruturas dela aqui dentro. A gente chama esse ato de ripar, tá? Vai pegar o conteúdo da ISO e vai copiar para cá, para dentro, tudo bem? Então, a gente vai criar uma mídia física. Tem um termo técnico para isso, inicializável, também conhecida como bootável, que vem do inglês inicializável, tudo bem? Legal, você fez isso, o próximo passo, eu vou fazer questão de falar isso nesse vídeo aqui. Gravei, professor, e agora? Fiz as configurações na ISO que eu queria, removi conta de usuário, criei conta de usuário, removi limitação, né? Tem essas configurações que pode fazer. E agora, professor? Agora você vai ter que ensinar para a máquina que eu mostrei ainda agora, acessando o BIOS. Para mais informação do que porque o professor fala o BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída do computador, você vai ter que dizer para ele que a unidade a ser inicializada é aquela que você acabou de inserir dentro da máquina, certo? Porque originalmente as máquinas elas vêm por padrão para dar boot via o HD ou SSD, que é a unidade principal. Então você precisa acessar esse cara, acessar o sistema básico de entrada e saída e colocar em primeiro lugar a unidade com o sistema a ser instalado. Certo? Tendo feito isso daí, agora a gente vai passar para a parte 2 desse vídeo, que são as partes práticas, tá? Colocar o pendrive na porta USB, baixar a ISO do sistema, tá? Criar a mídia física através de um programa e depois selecionar no BIOS a instalação. Eu vou fazer isso na frente do computador com os meus amigos de suporte do lado, tá? Vamos para o próximo vídeo e me acompanhe.